Bem, vamos lá. Boa tarde a todas e todos. É uma felicidade e uma honra estar aqui nessa Exposibran, nessa grande Exposibran. Queria agradecer aqui na pessoa do Júlio, que está ao meu lado, agradecer ao IBRAM pelo convite em estar aqui moderando essa mesa, agradecer pela confiança do IBRAM em nossa parceria. Bem, eu sou Bruno Gomes, eu sou sociólogo de formação, mestre em geopolítica e venho atuando pelo menos nos últimos 15 anos, pelo desenvolvimento local no contexto da mineração, trabalhando nos territórios que recebem investimentos e empreendimentos de mineração. Eu estou aqui para moderar esse painel, que vai falar dos fundamentos para uma proposta de políticas públicas para os minerais críticos e estratégicos no Brasil. É uma contribuição do IBRAM a esse debate. Vocês devem ter visto a publicação que saiu e que eu convido a todos e todas a consultar no site do IBRAM, ela está disponível para download. Então, a gente vai falar um pouco dessa publicação, evidentemente, da qual a gente participou juntamente com o CETEM, da elaboração. O Júlio vai poder falar um pouco do conteúdo, do que foi discutido e apresentado nessa publicação, que praticamente, já são 2 volumes, né? Tem um volume mais técnico e completo, extenso, de quase 400 páginas, que a Silvia aqui foi uma das grandes lideranças na elaboração. E tem essa versão mais curta, digamos assim, que é praticamente um manifesto, né, Júlio, em defesa de uma política pública especificamente para os minerais críticos e estratégicos no Brasil. Alguns recados: a gente vai ter 1h15 de conversa aqui nesse painel. A gente está no modo silencioso, então a gente pede que as pessoas não aplaudam depois de cada intervenção. E, por último, o último recado: a gente tem um QR Code aqui para quem quiser fazer perguntas. Eu vou estar aqui recebendo as perguntas, e se a gente tiver tempo, é um painel curto, mas se a gente tiver tempo, a gente fará algumas perguntas do público também. Bom, sem mais demora, eu vou começar aqui, Júlio, passando a palavra para você, para que você possa nos falar um pouco, em nome do IBRAM, como é que o IBRAM entra nesse debate, né? Como é que vem a ideia da elaboração desse documento, né? A gente falou tanto de minerais críticos e estratégicos, né, nesses 2 dias, desde ontem, hoje o dia todo. Amanhã falaremos certamente. Acho que essa Exposibran, ela começa num painel, num talk show, falando de transição energética. E dali em diante, em muitos painéis, esse tema apareceu, do potencial que o Brasil tem, a oportunidade que o Brasil tem, as riquezas que o Brasil tem, e como ele pode ser importante nessa agenda para o Brasil e para o mundo, também para o resto do mundo, como um grande ator, um grande protagonista da transição energética, da transição ecológica. Mas, para isso, é preciso, como vários países, várias regiões do mundo se engajaram, é preciso de uma política que dê um horizonte, que estruture a ação pública e a ação privada, né, e as escolhas que a sociedade brasileira vai fazer, que estruture e oriente na ação, no investimento, nas transformações. Então, Júlio, nos fale um pouco dessa proposta que o IBRAM fez, como que o Instituto Brasileiro de Mineração, como representante do setor privado, entra nesse debate e vem se articulando com os demais atores importantes, públicos, privados, e com a sociedade também, para discutir esse tema. Por favor, Júlio. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todas e a todos. E falando sobre essa questão dos minerais críticos e estratégicos, é importante a gente dizer que esse assunto, né,
momento atual talvez seja o tema mais importante na área da mineração, né? Hoje, o mundo inteiro fala disso em função da necessidade de uma transição energética para uma economia de baixo carbono, que a gente sabe ser necessária, e precisamos de ter providências que efetivamente nos garantam, né, atingir aí as metas que nos permitam manter a temperatura média do planeta aí dentro do previsto aí dentro dos acordos, né, do IPCC. Diante disso, né, a gente viu diversos movimentos no mundo em relação aos minerais críticos e estratégicos. E aí, então, dentro do IBRAM, né, o Brasil, claro que tem uma política, a gente não pode dizer que o Brasil não tem política para minerais críticos e estratégicos, mas existe, né, uma certa assim, superposição. Nós temos diversos ministérios falando sobre o assunto, e a gente entende que há uma necessidade de nós termos um projeto, né, do país para os minerais críticos e estratégicos. Isso aqui é o fundamental. O que o Brasil quer com esses minerais? Então, a gente parte, né, para fazer esse trabalho de um diagnóstico e uma análise crítica do que nós já temos no Brasil em termos de regulamentação desses minerais, né? Então, esse é um primeiro ponto do nosso trabalho. E, logo em seguida, bom, então nós temos o conhecimento da situação nacional. Aí a segunda parte trata do que o mundo está falando sobre isso. Pegamos os principais países do mundo que trabalham com esse assunto e, então, desenvolvemos aí um benchmark de ver o que todo mundo faz isso, né? E, além disso, foi colocado também nesse livro sugestões do que desses países pode ser trazido para o Brasil. Então, temos diversos países e um bloco, que é a Europa, né? Bom, depois disso, é importante a gente conhecer a nossa situação em relação a alguns minerais críticos estratégicos. Não dava para a gente fazer todos. Quando a gente vê a lista dos minerais críticos estratégicos do Brasil, a gente tem pouco mais de 20, acho que são 22. E quando a gente pega a lista para a Índia, eles têm 44, a China tem, e os Estados Unidos têm 50, né, minerais críticos estratégicos. Então, não dava para fazer de tudo, nós escolhemos alguns mais importantes. E desenhamos aí um roadmap desses minerais, onde a gente diz onde tem as jazidas no Brasil, o que se pode ser feito com esses minerais, né? Tecnologia de aproveitamento deles, onde eles são usados e como que eles podem ser desenvolvidos. E aí, culmina isso numa recomendação dos fundamentos para uma política para os minerais críticos e estratégicos. Esse trabalho, né, nós tivemos aí a inestimável colaboração do CETEM, né, e a Silvia está aqui representando, Lúcia está ali na plateia, né, Lúcia? E Lúcia foi a redatora final no livro, que muita gente participou, então tinha que ter uma pessoa para dar uma unidade nisso, e a Lúcia fez esse trabalho aí com brilhantismo. Então, tivemos esse auxílio do CETEM, né, na redação desse texto. É esse pequeno livrinho que está aqui, né, que são os fundamentos. Ele está disponível também para download no nosso site já há algum tempo. A gente fez um pequeno número de cópias, a gente fez 40 cópias e trouxe para cá, né? E eu convido vocês a lerem, porque, deixando um pouco a modéstia de lado, como diz o nosso presidente, ela se transformou na principal publicação que hoje existe no Brasil sobre esse assunto. É a mais atual, mais completa. Claro, não é extensiva, pegando todos os pontos, mas, em relação ao que existe, nós temos aqui a publicação mais completa. E depois disso, né, nós, com essa recomendação dos fundamentos para uma política pública, né, aí foi feito, então, aí tivemos também a colaboração do CETEM, da nossa equipe, esse Fundamentos e Diretrizes por uma Política de Minerais Críticos e Estratégicos, que é um livro menor, lançado no Congresso Nacional, né? E, a partir dessas sugestões que estão aqui, a Frente Parlamentar de Mineração escreveu um projeto de lei relativo a esse assunto. Claro, ainda é um projeto de lei geral que vai precisar de diversas providências, né? E uma das coisas que a gente vê é que nós precisamos definir bem o que é mineral crítico, o que é mineral estratégico. Nós não temos ainda uma lista que seja
extensiva para o Brasil do que a gente precisa ser. Até mesmo essa definição, em vários países você tem superposição de coisas e é mais difícil. No nosso livro aqui, nós adotamos que minerais críticos são aqueles relacionados à transição energética e minerais estratégicos são aqueles importantes para a balança comercial, né? Então, apesar de que o mineral ferro, né, o minério de ferro é o item mais importante para a balança comercial dos minérios, né, a gente não colocou ele aqui, mas colocamos os fertilizantes, porque eles são importantes para o agronegócio, que é o principal ponto da nossa pauta de exportação. Então, esse foi o nosso objetivo, né, que eu acho que foi bem alcançado com esse livro, e aí a gente agradece a colaboração do Bruno na redação desse livro aqui, que traz um sumário do que o primeiro tem, né, foi escrito a partir desse, e que a gente está tentando divulgar isso e tentando, né, criar condições para a gente ter uma política para esses minerais. Lembrando que é importante a gente definir isso bem, porque a pessoa pode achar que é a mesma coisa, crítico e estratégico, mas não pode ser, porque a providência em termos de regulamentação pública, o Rodrigo está aqui representando, né, o Ministério, e trabalha com esse assunto de algum tempo, né, já fez um seminário sobre esse assunto no final do ano passado, no começo desse ano, um excelente seminário lá no Ministério, que nós comparecemos, nós estivemos lá, foi muito bem feito o seminário. E a gente precisa avançar nisso, porque o importante é a gente aproveitar essa janela que o mundo está abrindo para nós em relação a esses minerais. A gente sempre reclama que a mineração, a gente sempre ouve essa reclamação que a mineração agrega pouco valor. É um pouco de preconceito contra a exportação de commodities, que Austrália e Canadá fazem isso muito bem e aproveitam a renda para desenvolver outros setores da economia, como, por exemplo, serviços, né? E não é vergonha nenhuma poder exportar commodities, até porque você vai vender o que o outro quer comprar. Não adianta eu querer vender aço se ele quer comprar minério, né? E hoje o minério ele tem uma rentabilidade bem maior do que os produtos subsequentes na cadeia do aço, na cadeia do minério de ferro. Função aí de modificações na geopolítica mundial, né? Lembrando aí, né, para quem acompanha o minério de ferro há muito tempo, no início dos anos 2000, a gente tinha alguns blocos, Estados Unidos, China, Japão e Europa, que eram os principais centros produtores de aço no mundo, cada um produzindo na faixa de 100 milhões de toneladas. A partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a China dispara e dos 100 milhões ela passa a ter hoje uma capacidade instalada de 1 bi e 300 milhões de toneladas de produção de aço. Isso aí, eles produziram no ano passado 960, e colocaram 100 milhões de toneladas no mercado de exportação, que chegou só 6 no Brasil e provocou aí uma grande confusão, que até o Ministério sofreu com isso, pressões para ter imposto de importação e tudo mais. Mas tem essa janela de oportunidade da gente fazer isso nos minerais críticos estratégicos. Estados Unidos, Europa estão procurando parceiros confiáveis para poder fazer esse desenvolvimento. O Brasil é um país que tem boas relações de amizade com o mundo todo, felizmente. Então, vamos aproveitar isso, porque senão a gente vai ficar de novo vendo a oportunidade passar à nossa porta e podemos perder essa oportunidade. Então, vamos aproveitar. Eu não acredito que os minerais vão ter essa importância, como tem o minério de ferro para a pauta de exportação hoje, mas eles podem, sim, trazer uma grande contribuição para a redução da desigualdade de pobreza no Brasil, um dos objetivos do ODS da ONU, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, principalmente onde que estão as maiores pesquisas, que é o Vale do Jequitinhonha. Então, é isso que a gente procurou fazer com esse trabalho, né? E espero que a gente possa ter essa política e aproveite essa janela que se abre para que a gente não seja, de novo, visto como alguém que perdeu mais essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Júlio, diretor de sustentabilidade do IBRAM, eu acho que eu não mencionei isso no começo. Muito obrigado. Rodrigo, Rodrigo Cota, diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral do MME, Ministério de Minas e Energia. Partindo dessa fala do Júlio, né, sobre as diversas contribuições que vêm sendo feitas nessa temática, né, ele mencionou a proposta que foi feita
na Câmara dos Deputados, de um PL que foi depositado recentemente. A gente sabe que há diversos planos sendo formulados pelo Poder Executivo, diversos ministérios que, de alguma forma, dialogam com essa temática, né? Então, o plano de transição energética, lançado pelo seu próprio ministério recentemente, Nova Indústria Brasil, o plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda também toca nesse tema. Como que o MME, que é o ministério líder, talvez, né, a gente possa chamar dessa temática, vem desenvolvendo uma política específica, um planejamento, um plano específico para esse tema, e de que forma, se articulando com as demais iniciativas, tanto dos demais ministérios quanto do Poder Legislativo e, eventualmente, até mesmo de atores externos ao poder público, como o IBRAM e como as próprias empresas. Ótimo. Estão me ouvindo? Por favor, se puder botar a apresentação do Rodrigo Cota. Isso. Eu tenho que me controlar aqui para não falar muito alto. Eu sou uma pessoa que sou conhecido por falar alto, tá? Antes de mais nada, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e participar desse debate. Para responder a pergunta do nosso moderador, eu vou fazer primeiro aqui uma rápida apresentação. Essa apresentação costuma ser longa, mas eu vou tentar dar cabo dela em 10 minutos. E então eu entro aí na sua questão. Tá? Se puder me dar o equipamento. Isso. Vamos olhar. Bem, deixa eu ver se a guiazinha aqui... Tá, não. Mas, enfim. Bem, é preciso a gente ter muita clareza do porquê a gente está fazendo a transição energética e por que os minerais são fundamentais para a transição energética, né? Para fazer essa transição energética, a gente vai precisar de mais carros elétricos e vai precisar de mais energia, de mais geração de energia eólica e de energia solar. Nos dois casos, eu preciso de mais baterias. E baterias nada mais é do que um agrupamento muito bem feito de minerais, né? Então, esse quadro aí mostra, é um quadro da Agência Internacional de Energia, mostra a dependência das diversas tecnologias da transição energética em relação a diversos minerais. E o que se destaca aí é justamente a criticidade dos minerais para a questão da eletrificação veicular e para o armazenamento de baterias que pereniza o despacho da geração eólica e solar, né? De acordo com a Agência Internacional de Energia, hoje os críticos dos críticos para o mundo, tá? Esse conceito de criticidade ele é muito relativo a quem está listando os minerais, né? Então, para a Agência Internacional de Energia, é crítico para a transição energética mundial o lítio, a grafita, as terras raras, o cobre, o níquel e o cobalto, tá? Lítio, níquel e cobalto vai no cátodo das baterias, grafita que quem conhece o setor de bateria já está dizendo aí, a grafita é bem mais crítico do que o lítio até, tá? O cobre é o mineral fundamental para que haja eletrificação no mundo inteiro, tá? Não só para fazer baterias, e as terras raras fundamentais para os ímãs que vão nos motores elétricos e nos aerogeradores. Então, é por isso que a gente está aqui, pela importância desses minerais dentro dessas tecnologias para fazer a transição energética. De acordo com a Agência Internacional de Energia, essa demanda pode crescer até 3,5 vezes até 2030, em relação ao que foi em 2022, a depender do cenário de políticas públicas adotados, tá? Essa aqui eu vou passar porque é menos importante, tá? O que isso daí significa é que esse mercado hoje já chegou desses 6 minerais apenas, tá? Eu quero deixar claro que para a transição energética, eu não preciso apenas desses 6, eu preciso também de manganês, eu preciso de alumínio. O nióbio vai ter um papel importantíssimo nesse processo também, né? O ferro, tá? Na química LFP, o ferro é o personagem principal.
junto com o lítio, naturalmente, né? E esse mercado só dos 6 já chegou a 325 bilhões de dólares, que é quase o mercado mundial do ferro, e ele espera-se que se chegue a 770 bilhões de dólares em 2040. A gente vai precisar de 800 bilhões de dólares em investimento para assegurar a meta do 1,5 grau até 1,5 grau até 2100 e esses investimentos até 2040. Né? Bem, era isso que eu queria apontar com o raiozinho, mas eu não sei se o raiozinho está funcionando aqui, eu acho que não. Mas naquele quadro da direita, o quadro superior da direita, dá para ver com muita clareza o gap, tá, entre o que se projeta de oferta para cada um desses minerais e o que você tem de demanda esperada. Então, aqui o gap do cobre é gritante, o gap do lítio mais gritante ainda, o gap do níquel também é assustador, o gap do cobalto não tão assustador, mas você tem um problema hoje de concentração da produção do cobalto lá na República Democrática do Congo, numa região em que as minas também começam o processo de depressão. E a grafita, a questão, além de um gap que vai ocorrer ali em 2040, você tem a questão da concentração da produção e do processamento disso daí lá na China, que está preocupando muito outros países do mundo, outras regiões do mundo. O mesmo acontece com as terras raras. E o que eu gostaria também de destacar aqui nesse gráfico das terras raras é que, se você olha o quadrinho da central, superior central, você vê que existe uma demanda muito forte de terras raras, crescente, a partir de 2023, que não é só da transição energética, né? Esse espaçozinho cinza são outras demandas, né? Onde aí também tem a questão do setor de defesa. Tá? Bem, a boa notícia do Brasil para o mundo é que a gente tem reservas de todos esses 6 minerais críticos, que o mundo considera críticos, né, para a transição energética, até do cobalto, que a gente tem uma reserva muito pequena. De acordo com o Serviço Geológico Brasileiro, a gente tem pelo menos uma reserva de classe mundial do cobalto. A gente tem a segunda maior reserva do mundo de grafite, a terceira maior reserva de níquel e a terceira maior reserva de terras raras. E o que é mais importante é a sustentabilidade da nossa exploração. Tá? O fato do lítio nosso estar em rocha, das nossas terras raras estar em areia, em argila iônica, do nosso níquel ser sulfetado, tem níquel laterítico também, mas tem níquel sulfetado. Isso dá uma vantagem competitiva enorme ao Brasil em matéria de sustentabilidade, em matéria de valor do mineral, considerando o impacto ambiental reduzido da sua exploração. E aí, falando em transformação mineral, é isso. A gente, para fazer transformação mineral, a gente precisa aproveitar janelas de oportunidade. E a gente tem essa janela de oportunidade agora. Porque é claro que o Brasil quer ajudar o mundo fornecendo os minerais para a transição energética, mas o mundo também está procurando atores alternativos na indústria de processamento mineral, que hoje está muito concentrado em apenas um país. Então, o Brasil tem os minerais, o Brasil tem muita energia limpa para o processamento desses minerais, a gente tem uma mão de obra competitiva, a gente tem capacidade de desenvolvimento tecnológico. Está aqui a Silvia, que não me deixa mentir. Né? Então, a gente está com a faca e o queijo para aproveitar essa janela de oportunidade e agregar valor e vender para quem quer comprar. Né? E, obviamente, se a gente desenvolve esse midstream aqui no Brasil, do processamento mineral, a gente também viabiliza o desenvolvimento do downstream dessas cadeias de bateria, de painéis solares, etc., no país. Né? Muito bem, esse gráfico aí sem um raio laserzinho ele faz pouco sentido, mas o que a gente quer chegar aí, pelo menos o que está dentro da nossa competência no Ministério de Minas e Energia, é essa colunazinha do meio, que é a produção de carbonato de lítio, hidróxido de lítio, sulfato de cobalto, sulfato de níquel, sulfato de manganês, sulfato férrico em grau bateria. Tá?
Já temos diversos projetos em andamento aqui no Brasil. Eu vou passar aqui para a gente ganhar tempo, e aí eu vou entrar aqui no que interessa a política pública, né? O que é que tem norteado o trabalho da Secretaria de Mineração? A gente tem dois objetivos muito claros. O mundo está precisando, a economia brasileira vai precisar também, a gente quer ampliar a oferta dos minerais. O segundo objetivo é: o mundo está buscando novos fornecedores dos insumos para as baterias, dos insumos para os motores elétricos, dos insumos para os aerogeradores e painéis solares. O Brasil quer ser essa alternativa. Então, vamos desenvolver aqui essa indústria da transformação mineral. Tá? E quais são as diretrizes que têm orientado o nosso trabalho? Olha, se a gente quer aumentar a oferta dos minerais, a gente tem que priorizar os processos minerários, tanto de pesquisa mineral quanto de lavra, na ANM e também lá dentro da Secretaria de Mineração, né? O SGB, o Serviço Geológico Brasileiro, também tem que trabalhar priorizando as áreas em que esses minerais podem ocorrer. Tá? Financiamento vai ser importante nessa história. As empresas que estão vindo aqui explorar os minerais são empresas estrangeiras, muito bem-vindas, sem dúvida nenhuma, que estão captando poupança no exterior, principalmente na Austrália e no Canadá, mas a gente também precisa dar condições para que as empresas brasileiras cumpram um papel dentro desse esforço. E o BNDES é o nosso grande parceiro, acabou de lançar o fundo voltado para a pesquisa mineral. É um primeiro passo, a gente quer adensar isso daí, buscar novos parceiros também nesse empreendimento, e o BNDES também vai ter um papel, assim, e a gente quer mobilizar também os bancos regionais de desenvolvimento para os projetos de transformação mineral que a gente quer ver acontecer no Brasil, né? Os projetos de processamento, da indústria de processamento, né? Estamos, desde o começo do ano, trabalhando junto com a Apex Brasil para atrair investimentos para o Brasil. Tá? Hoje mesmo tivemos um evento muito interessante agora na FIENG, com investidores estrangeiros, gente que veio do Canadá, da Austrália, com uma participação importante dos coreanos. Os coreanos estão loucos para investir no Brasil nessa área. Fizemos em abril um evento com a Comissão Europeia, que trouxe também uma missão empresarial, e a gente teve a oportunidade de colocar frente a frente todas as agências do governo brasileiro, inclusive o CETEM, o IBRAM também estava presente, né, o BNDES, para conversar com os europeus, né? E no diálogo com os países que estão nos procurando, a gente está deixando muito claro qual é o nosso propósito aqui. Vamos fornecer os minerais, mas a gente também quer agregar valor, e a gente quer que os países tragam as suas empresas, ajudem a trazer as empresas para desenvolver essa indústria de transformação mineral. Por quê? Porque o Brasil é o lugar que tem mineração e transformação mineral feita com energia limpa e sustentável. Tá? Nesse sentido, as outras diretrizes importantíssimas para o nosso trabalho, e que também é alvo dessas nossas tratativas com os outros governos, a gente tem uma infraestrutura robusta no Brasil, infraestrutura logística e de distribuição e transmissão de energia muito robusta, mas esses projetos às vezes aparecem em áreas remotas, áreas de difícil acesso. A gente precisa assegurar uma infraestrutura adequada para esses projetos. Precisamos fomentar os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui no Brasil, trabalhar, apoiar, arranjar dinheiro e recursos para os projetos do CETEM, para os projetos do SENAI, para os projetos da Universidade de Catalão, do IPT em São Paulo, e a gente tem avançado muito nessa seara. Precisamos formar mão de obra. As empresas não têm reclamado de falta de mão de obra de nível superior, de nível universitário, mas a mão de obra de nível técnico para esse esforço vai... Eu vou... Estou falando alto? Não, um minutinho, só para encerrar. Não, já vou acabar. Já passou bastante. Já vou acabar. Tá? A mão de obra precisa ser desenvolvida, a gente tem trabalhado nisso com o MEC e também fortemente com o SENAI, e temos que fazer tudo isso
sempre preocupados em assegurar os mais elevados padrões de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de respeito aos direitos humanos. E nisso daí o Brasil sempre sai na frente, porque a gente tem já uma legislação ambiental muito rigorosa, uma legislação trabalhista muito rigorosa, que as nossas empresas naturalmente já têm um elevado padrão de ESG. Era isso como primeira intervenção, tá bom? A gente vai ter ocasião depois de trocar ainda e seguir complementando essas primeiras informações. Eu vou me virar aqui para o meu lado esquerdo e para um outro ministério que também é muito importante nesse tema. Acho que em várias falas aqui ao longo desse congresso, se por um lado a questão da extração, das condições, né, da gente explorar esse potencial geológico apareceu muito forte, a questão tecnológica e dos desafios tecnológicos que temos pela frente também é algo bastante presente, né? Acho que parte dessa oportunidade que é mencionada sempre depende de um mapeamento, evidentemente, de uma execução e implementação dos projetos de extração, mas também de um enfrentamento a esses desafios tecnológicos para que se possa estruturar de fato as cadeias industriais e tudo aquilo que a gente sabe que traria mais benefícios ainda ao Brasil. Tássia Reis, você é coordenadora de inovação em tecnologias setoriais no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI. Nos conte um pouco de que forma o MCTI, para além do CETEM, né, que está vinculado ao seu ministério, mas aí a Silvia vai poder nos trazer um pouco do que o CETEM vem fazendo, como o MCTI tem contribuído para essa discussão, na interlocução com os demais ministérios, os vários planos que têm aparecido, e como você entende que o Brasil vem enfrentando os desafios aí em termos de avanços científicos e tecnológicos para esse tema. Obrigada, Bruno. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao IBRAM pelo convite que foi feito ao Ministério para participar do evento e, em especial, das discussões desse painel. O Ministério, em linhas gerais, ele tem a missão de buscar conectar a produção do conhecimento com a aplicação desse conhecimento no desenvolvimento de soluções e produtos para a sociedade, em benefício da sociedade, né? E fortalecendo, então, a interação entre as empresas e as instituições de pesquisa, né? Isso para qualquer setor da economia. E as matérias-primas minerais, elas são essenciais para diversas atividades econômicas, né? O mundo inteiro está preocupado em atingir e alcançar as metas de descarbonização, preocupado com a transformação ecológica, com a transição energética, e os minerais são fundamentais nesse sentido, né? Os minerais para a transição energética, eles são fundamentais para a produção de energia renovável, né, para acumuladores de energia, para a geração de energia eólica, energia solar, para a eletrificação do transporte. E a gente também não pode esquecer dos agrominerais, né, em que o país é fortemente dependente da importação de potássio, fósforo e nitrogênio. Além desses minerais, um conceito que a gente tem trabalhado internamente no Ministério é o conceito dos minerais socialmente estratégicos, que são aqueles minerais que são utilizados em infraestrutura, moradia, saneamento, e são, então, fundamentais para o desenvolvimento social, né? O Ministério, desde 2010, ele tem apoiado diversas iniciativas voltadas para o desenvolvimento integral das cadeias produtivas de minerais estratégicos, né? Foram investidos mais de 1,5 bilhão desde 2010 no desenvolvimento de estudos prospectivos, na formação de redes de pesquisa, capacitação de recursos humanos, no desenvolvimento de tecnologia e inovação para as empresas e no fortalecimento das instituições de ciência e tecnologia. Então, esse tema ele já foi priorizado na nossa política anterior, nas estratégias nacionais de ciência e tecnologia anteriores,
e deve ser priorizado também na nossa próxima Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem o horizonte agora de 2030 e ela está em construção. Eu destaco aqui que a realização da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que aconteceu no final de julho, início de agosto, que foi um ambiente de construção coletiva e discussão acerca das prioridades que devem constar nessa próxima política e que contou com a participação social e também dos diversos ministérios que têm pautas envolvidas e importantes, né, para fazer parte da nossa próxima estratégia. Eu destaco também que muitos países eles já possuem políticas, né, relacionadas a minerais críticos e estratégicos. É importante que o Brasil também construa a sua política, né, voltada para minerais críticos e estratégicos, e essa política ela tem que levar em consideração não só novas áreas, o descobrimento de novas áreas, né, o novo potencial geológico do país, mas também a agregação de valor, o aumento da competitividade da indústria, e isso tudo passa pelo apoio, né, à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, é essencial que a gente amplie os recursos destinados, tanto público quanto privados, para o desenvolvimento tecnológico, inovação, para a formação de recursos humanos especializados e capazes de enfrentar os desafios tecnológicos do setor industrial, né? É importante também que a gente fortaleça as instituições de pesquisa, né? São questões que a gente não pode deixar de lado, né? Outras sugestões e recomendações que a gente traz aqui com relação à política a gente precisa, dentre os minerais críticos e estratégicos quer dizer, dos minerais estratégicos que estão listados, porque a política ainda vai ter essa função de definir qual é a diferença entre mineral crítico e mineral estratégico para o país, a gente precisa priorizar aqueles que são fundamentais para a reindustrialização do país e que vão ser um foco inicial, né, da ação de todos os órgãos envolvidos, né? Essa política também ela deve buscar integrar, se alinhar com as demais políticas, né? A política industrial, a política ambiental, a política de CTI, a política de desenvolvimento regional e buscar coordenar todas essas ações que estão sendo desenvolvidas pelos ministérios, né? A gente sabe que existem muitas iniciativas, todas essas iniciativas estão buscando se alinhar, por exemplo, à política industrial e também à transformação ecológica, mas não existe uma coordenação entre todas essas ações e a gente entende que é essencial para que todos estejam alinhados ao mesmo norte, né, que a política coordene todas essas ações. A gente precisa também buscar o adensamento tecnológico, né, a agregação de valor e sustentabilidade de todas as etapas da cadeia. A gente precisa também ampliar o conhecimento geológico, obviamente, né? A gente sabe que ainda tem muito o que ser descoberto, né? O que ser pesquisado no país. A capacitação tecnológica de infraestrutura de PDI, né? Como eu já citei, para que a gente tenha realmente recursos humanos capacitados e especializados para atender aos desafios. A gente precisa levar em consideração também o descomissionamento de minas, né, a recuperação, reabilitação, restauração e trazer novos usos também para essas áreas. E a gente precisa também se preocupar com a diversificação das atividades econômicas nesses territórios onde há mineração, né? Ter uma preocupação com a sociedade, as pessoas que ocupam esse território que, de certa forma, precisam dessa diversificação, porque a mineração, ela, embora tenha um tempo muito longo de duração, né, um dia ela pode acabar e essa comunidade precisa estar preparada para isso, né, ter alternativas. Obrigado, Tássia. Excelente ouvi-la e esse conceito de minerais socialmente estratégicos, muito interessante. Acho que é algo que a gente pode aprofundar e pensar de que forma a política também pode
integrar conceitos como esse que vão além das questões de abastecimento, de desafios tecnológicos ou mesmo de interesses comerciais, que são muito importantes, mas também integrar uma preocupação dessa natureza. Silvia França, diretora do CETEM, né, o Centro de Tecnologia Mineral. Você foi uma das responsáveis por essa publicação extensa, juntamente com o IBRAM. Como é que você... o tema, ele abre tantas caixas, né? Mas aqui a gente está focando na questão de uma política pública, de construir um projeto nacional, né, uma política nacional para os desafios que a gente tem em relação aos minerais críticos e estratégicos. Você que esteve à frente desse trabalho, o que você percebe como essencial, como algo que essas diversas iniciativas que se encontram em diversos ministérios, diversos poderes, quais são os pontos cruciais, digamos assim, sobre os quais a gente precisaria se debruçar urgentemente, porque, inclusive, tem uma questão de timing, né, de tempo. O painel anterior, que abordava a questão tecnológica, eu acho que foi uma pessoa, uma panelista da Deloitte, que nos falava do tempo médio, né, citando um estudo de 15 anos, 14 anos e poucos para você começar a operar um empreendimento mineral. Então, quais são segundo você, aqueles pontos cirúrgicos mais estratégicos que a gente deveria se debruçar, começar a integrar melhor as diversas iniciativas e que deveriam estar presentes, né, numa política nacional hoje no Brasil? Boa tarde à mesa aqui, meus colegas de discussão, boa tarde à plateia, é um prazer estar aqui. Parabéns ao IBRAM, o evento está muito interessante, muito rico, trazendo discussões super importantes para o setor mineral brasileiro e para o desenvolvimento do país. Bom, nós tivemos, o CETEM teve o prazer, né, de trabalhar na elaboração desse documento, a convite do IBRAM, e foi um grande desafio, porque nós tínhamos pouco tempo, tivemos que montar uma equipe multidisciplinar, contando com a participação de vários consultores que nos ajudaram a chegar a esse documento que é importantíssimo para o setor e, como o Júlio falou, está sendo a Bíblia atual para os minerais estratégicos, né? A construção de uma política não é uma coisa simples, né? Porque, obviamente, que a gente está se espelhando em países que têm atividade mineral desenvolvida, foram 21 países cujas políticas minerais foram avaliadas para chegarmos na construção desse documento, mas também a gente tem que considerar que o que dá certo para um país não necessariamente vai se ajustar em outro país. Mas o mais importante disso tudo é coordenar as ações, né? Nós temos diversos planos de governo, hoje em dia, sendo desenvolvidos, vários deles com relação aos minerais críticos e estratégicos. Eu tenho uma apresentação que eu tenho alguns slides provocativos. Isso, por favor. E aí, como eu estou falando, né, existem vários planos de ação governamentais que envolvem a indústria mineral e, dentro desses planos, toda a questão dos minerais estratégicos. Então, nós temos um Plano Nacional de Mineração, tem o próprio Plano para Minerais Estratégicos do Ministério das Minas e Energia, o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, o NIB, que é a Nova Indústria Brasil, também contempla o desenvolvimento industrial para a cadeia mineral, o Plano Clima do Ministério do Meio Ambiente, que também envolve minerais. Recentemente foi lançado pelo governo federal um incentivo a projetos de alto impacto tecnológico, onde também estão inseridos os projetos que envolvem minerais estratégicos, adensamento de valor nas cadeias produtivas. E todos esses planos falam sobre os minerais críticos e estratégicos, mas cada um com seu entendimento. Então, Cota, eu acho que talvez caberá ao Ministério das Minas e Energia coordenar um trabalho rápido para que o plano para os minerais críticos e estratégicos do Brasil tenha
pensado desses planos já existentes as ações voltadas para os minerais críticos, porque senão a gente vai andar em direções diferentes, né, e vai ser uma perda de tempo e de energia, né, a gente deixar de usar coisas que já estão determinadas nesses planos existentes, né, compondo o nosso plano de minerais estratégicos, mas sob coordenação do Ministério, que tem mais a ver com a produção mineral, né? Então, a gente não pode deixar de olhar esses planos existentes na elaboração do nosso plano. Outra coisa que é extremamente importante é sobre a questão da elaboração de uma política pública, quais são as ações que precisam ser priorizadas, né? Definir minerais críticos e minerais estratégicos é uma dessas ações que tem que ser priorizadas. Por quê? Porque a partir daí a gente vai saber qual é a necessidade mais importante de financiamento, de apoio tecnológico, de apoio às mineradoras com relação a esses minerais. Então, quais são essas ações mais importantes que o Brasil tem que ter para que o Brasil tenha uma posição relevante na descarbonização, né? Quais são as políticas de impacto significativas que nós temos hoje? Nós precisamos de orçamento permanente e abundante para pesquisa, desenvolvimento e inovação. A inovação ela é a chave da competitividade. Sem inovação, a indústria não progride. Então, a competitividade fica menor. Se o país quer ter esse papel de protagonismo nesse momento tão favorável, já que nós temos as reservas minerais, temos um parque tecnológico, considerando institutos de pesquisa, universidades, né, institutos Senai, a unidade Embrapi ajudando no financiamento, é preciso que a gente, então, tenha uma política específica para esses investimentos e parcerias ali que eu quero falar, é que é muito importante para a gente desenvolver a indústria nacional, as parcerias precisam ser entre os institutos de pesquisa e as empresas. E essas empresas também precisam financiar as pesquisas, né? Então, isso tudo tem que estar contemplado dentro da política. Incentivar essas parcerias é extremamente importante, né? Integração das cadeias produtivas é outro ponto que eu acho que é crucial para que uma política pública funcione, né? A gente tem que conhecer a cadeia de valor para identificar os pontos em que nós temos gaps de tecnologias, para poder atuar em cima desses gaps e também para a gente identificar pontos fracos de colaboração, de cooperação entre os atores. Então, integrar a cadeia produtiva é extremamente importante. Não adianta eu produzir se eu não sei para quem vender. E aí, tanto o Rodrigo quanto o Júlio falaram isso. É importante que a gente saiba até onde quer chegar para que a gente tenha competitividade até aquele ponto. Eu sempre falo, talvez quando a gente está falando de cadeia de valor, de transição energética, não necessariamente a gente quer produzir os aerogeradores, não necessariamente a gente quer produzir os carros elétricos. Mas o mais importante nessa discussão é que a gente entenda que é preciso dar passos adiante nas cadeias produtivas, né? É uma oportunidade para o Brasil esse crescimento. Então, acho que isso aí tem que ser incentivado na política pública. Outra coisa, estabelecer as metas claras para cada ator da cadeia de valor. Isso também é extremamente importante, porque senão cada um faz o que acha que tem que fazer e não o que está determinado a ser feito. Isso é muito importante porque o tempo urge. A gente tem que ter essa coordenação de ações. E tem que haver também um acompanhamento, né, dos produtos que estão sendo gerados e das ações. Isso também é muito importante. Finalmente, políticas que alinhem os interesses sociais, políticos, econômicos e ambientais para atender às demandas de crescimento e de protagonismo do país. Isso também é muito importante e tem que constar na política pública. Por isso que eu falo, a gente vai sair pensando vários itens das políticas já existentes para a composição da política pública mineral, tá? E aí, falando da questão da inovação como um fator importante para a competitividade, eu trago aqui, né, esse diagrama em que mostra em quantas vezes foi agregado valor desde a mineração até a produção de um veículo elétrico, por exemplo. Então, a gente pode ver que a cada passo da cadeia produtiva há uma agregação substancial de valor, tá? Como eu estou falando, a gente não pode não produzir o veículo elétrico,
Mas se a gente chega aos precursores de bateria, se a gente chega à produção das células, já há uma grande agregação de valor, já há uma mudança no protagonismo do país dentro da descarbonização, dentro da transição energética. Então, esse diagrama é para mostrar a necessidade de inovação, de desenvolvimento tecnológico nas cadeias produtivas para que a gente realmente tenha maior competitividade e maior protagonismo. Bom, era isso que eu queria apresentar e as figuras eram para vocês fixarem na mente, não é, a questão de quantas políticas públicas existem e a importância da gente coordenar as ações para que a gente tenha, de fato, realizações concretas dentro da política pública dos minerais críticos e estratégicos. Obrigada. Obrigado, Silvia. Excelente. Bom, Rodrigo, acho que você foi mencionado aqui, eu vou te passar a palavra. A Silvia trouxe essa provocação, né, de como, que papel o Ministério pode ter nessa coordenação dessas várias iniciativas, né, e de uma política que traga essa clareza, essa clarificação, né, do ponto de vista de metas específicas para cada ator. Lá na Europa, né, a gente sabe que não é uma situação comparável, os problemas que eles têm são diferentes dos nossos, as vantagens que eles têm são diferentes das nossas, mas ali no Raw Materials Act tem algumas coisas muito claras, por exemplo, X% em tantos anos extraído de território europeu, X% processado, transformado em território europeu, tantos por cento máximo de dependência ao mesmo país de uma mesma substância, e mais um tantos por cento a ser tendo por fonte a economia circular, o reaproveitamento de materiais. Então, esses são exemplos de metas muito claras e que resumem, que dão um norte. Você acha possível, nessa construção de uma política para o Brasil, chegar, avançar em direção a esse tipo de clareza, de metas específicas e lograr essa integração, essa coordenação entre os vários atores que estão investidos nesse assunto hoje? Vamos lá. Eu já trabalhei no MDIC uma época. Eu achava curioso aquela coisa do Brasil ter meta de exportação, quando o Estado brasileiro tinha e continua tendo instrumentos muito limitados de apoio à exportação. Depois o MDIC... Então, assim, você coloca a meta para o setor privado e diz, para o setor privado, você que tem que se virar para chegar lá, né? E depois acabou-se esse negócio de definir meta para exportação. Meta nada mais era daquela época do que uma estimativa do que você ia ter de exportação, enfim, se comemorar lá quando a estimativa estava certa. Tá? E no Brasil, a mineração é feita pelo setor privado. E eu espero que continue sendo feita pelo setor privado. Tá? Nesses esforços para a gente aproveitar essa janela de oportunidade que se abriu, é muito bem-vindo aqui no Brasil os investimentos estrangeiros e serão muito bem-vindos os investimentos nacionais. Tá? Mas a decisão do quanto será investido, quem vai investir, onde vai ser investido, essa decisão é do mercado, é do setor privado. Então, colocar metas para o setor privado, principalmente num momento em que a gente tem recursos fiscais tão limitados, eu não sei se é uma coisa muito coerente. O que eu acho que é fundamental é a gente definir os rumos. Tá? E é isso que a gente está tentando fazer no Ministério de Minas e Energia. Né? Um compromisso muito claro da gente ampliar a oferta dos minerais e de atrair aqui para o Brasil essa indústria de processamento mineral, fazer nascer aqui essa indústria de processamento de minerais. E isso não é um capricho nosso. Tá? A gente já tem
alguns cases de sucesso em matéria de processamento mineral, né? A gente tem aí a CBL, que já há algum tempo está fazendo carbonato de lítio e hidróxido de lítio no Vale do Jequitinhonha e já faz carbonato de lítio grau bateria em pequena escala. A gente tem aí a indústria do alumínio, que há muito tempo explora o alumínio e transforma o alumínio no Brasil. A gente tem a CBMM no nióbio, que é um benchmarking para o mundo em termos de agregação de valor. Como eles dizem, eles não vendem nióbio, eles vendem tecnologia de nióbio. E a gente está vendo chegar aqui no Brasil empresas que estão interessadas em fazer isso em outros setores. É o caso da Jevoá, que está aqui participando do Exposibran, que participou dos diversos eventos da Apex, agora em paralelo aqui ao Exposibran, que eles têm os projetos para fazer o sulfato de níquel e o sulfato de cobalto aqui no Brasil, né? Tem o pessoal lá do projeto Jaguar, da Centauros, que eles também ambicionam chegar ao sulfato de níquel. E não poderia deixar de mencionar aí o tremendo case que é a Sigma Lithium, lá no Vale do Jequitinhonha, que além de oferecer para o mundo um enorme projeto de produção de lítio altamente sustentável, também tem os seus planos de agregar valor ao lítio aqui no Brasil. Então, assim, por que eu vou chegar para a Sigma e dizer, olha, vocês têm que produzirem X tonelada de carbonato de lítio daqui a 5 anos? Eu não sei como é que vai estar o mercado daqui a 5 anos, a gente não sabe nem se essas projeções que hoje são feitas para o consumo desses minerais vão se confirmar, porque elas estão baseadas no modelo de carro elétrico. E hoje está começando a aparecer sinais que talvez o carro elétrico não seja uma realidade nos prazos que o mundo precisava, né? Então, para mim, eu acho que é muito mais importante dar o direcionamento e ajudar as empresas a caminharem nessa direção. E o Ministério de Minas e Energia está fazendo isso muito bem, tá? A gente, desde que a gente chegou lá no Ministério, a gente tem se esforçado para se comunicar muito com o mercado, se comunicar muito com as empresas, se comunicar muito com o mundo sobre as nossas intenções, sobre os nossos propósitos. Fizemos o seminário, lançamos o guia do investidor estrangeiro para os minerais críticos no Brasil, que vem sendo, inclusive, referenciado em publicações internacionais. Recentemente saiu uma publicação sobre a importância do Brasil ter um acordo com os Estados Unidos para os benefícios do IRA. E eles utilizaram várias passagens do nosso guia como a sinalização do que o Brasil está querendo aí nessa seara. E a gente tem trabalhado muito forte aí com o BNDES, tem trabalhado com o MCTI, com a FINEP, com a Embrapi, com o próprio CETEM, com o SENAI, né, para o desenvolvimento, para tornar real essas diretrizes que eu apontei agora há pouco, que são as diretrizes da Secretaria de Mineração, tá? Também temos trabalhado muito próximo do Ministério da Fazenda para que a gente consiga dar algum apoio em termos de política fiscal. Vamos lembrar aqui que em março a gente conseguiu a publicação do decreto sobre as debêntures de infraestrutura, né? Então, foi incluído como área de infraestrutura prioritária, que pode ser onde você pode ter projetos elegíveis à emissão das debêntures, é a área de transformação dos minerais estratégicos para a transição energética. E já está pronto a portaria, está pronto o relatório. A gente teve que fazer um relatório de AIR e isso deverá ir para consulta pública aí nas próximas semanas. E também estamos desde outubro, tratando com o Ministério da Fazenda sobre o incentivo fiscal, sobre o incentivo tributário
para essa indústria de transformação mineral, para essa indústria de processamento, para essa indústria que vai fazer os carbonatos, os sulfatos de grau bateria, os óxidos de terras raras de grau magneto, que esse sim eu acho que vai ser uma grande contribuição para que todos esses propósitos aí ganhem mais ímpeto. Obrigado, Rodrigo. Júlio, eu vou voltar para você. Acho que você mencionou um assunto que eu acho que a gente não pode deixar passar nesse debate, que é o vínculo, a relação de uma política como essa com justamente os interesses sociais, políticos, né? Como a Silvia mencionou. Você mencionou os ODS. Então, a gente sabe que quando a gente fala de oportunidade, é uma oportunidade comercial, econômica, mas uma oportunidade de desenvolvimento para o país. Como é que você entende, né, e a proposta de política traz, os fundamentos trazem elementos sobre isso, você como na sua posição de diretor de sustentabilidade, entende que essa agenda, para além daquilo que a mineração como setor já tem de relação com o desenvolvimento do país, como é que você entende que essa agenda especificamente, nesse contexto atual, é uma oportunidade para o desenvolvimento socioeconômico na sua presença concreta nos territórios? Essa é uma questão fundamental, né? Quando a gente fala em agregação de valor, o que a gente busca é exatamente o que o Rodrigo colocou, que é criar um ambiente onde a indústria possa se instalar. E isso é que é o mais importante. Não é obrigar uma mineradora a desenvolver a fase seguinte, né? Todas as vezes que se tentou botar uma mineradora de ferro produzindo aço, não deu certo, né? Em lugar nenhum no mundo. O contrário deu, né? Que é o caso da Gerdau, o caso da Arcelor, etc., mas de um para o outro não funcionou. Então, o que a gente quer é que haja esse desenvolvimento de um ambiente para que a indústria possa ressurgir no Brasil. Quando a gente vê um programa desse, a gente gosta muito, porque o que precisa é disso, porque quando você tem uma indústria forte numa região, você tem bons empregos, você tem uma atração de escolas de treinamento, né? Você tem uma infraestrutura que vai atender a esses empregados da indústria, seja de hospital, de escola, de estradas, de aeroportos e tudo mais, né? Funcionando. E aí, né, o produto disso tudo é o desenvolvimento local, né? Claro que a empresa tem um papel importantíssimo em fazer o desenvolvimento dos fornecedores locais, ela tem um papel importantíssimo em trabalhar pelo desenvolvimento regional, mas ela não pode fazer isso sozinha. A empresa, a mineração, não pode querer assumir o papel que é público, né? Mas ela tem que sim contribuir para isso. E isso é fundamental e é uma coisa que a gente incentiva, seja durante a vida do projeto mineiro, e o IBRAM tem até um projeto que é a diversificação econômica dos territórios, que ele trabalha tanto durante a própria existência da mina, quanto depois da mineração. Qual que é o futuro da área depois da mineração? Essa é uma preocupação também nossa e que faz todo sentido para a gente tentar desenvolver. No caso dos minerais críticos e estratégicos, a gente vê uma grande oportunidade, porque nós estamos falando hoje, o lítio tem, né, em alguns lugares no Brasil, né, a MG está no sul de Minas, zona da mata, mas os outros projetos todos estão no Vale do Jequitinhonha, que é uma região carente de tudo, né? E é uma região que a primeira coisa que tem que ser feita lá é a infraestrutura, né? E uma infraestrutura, quando a gente fala isso, nós não vamos ter ferrovia exportando lítio. A quantidade de produto não justifica, né? Para se fazer ferrovia, você tem que ter dezenas de milhões de toneladas sendo exportadas. Mas precisa de uma estrada, e quando você vê as estradas que existem lá na região, elas são muito ruins, esburacadas. Uma estrada boa vai atrair também um desenvolvimento maior de agricultura no lugar. Quando a gente vai a Araçuaí, né, a gente vê um aeroporto que existe com uma boa pista, com um bom comprimento, mas uma pavimentação precária e a instalação para recepção aí das pessoas que vão embarcar e desembarcar extremamente simples, né? Não tem nenhum conforto, é simplesmente uma sala enorme onde você tem muito pouco recurso ali. Então precisa também ter um bom aeroporto na cidade, bem equipado, para que possa trazer aí
E essa infraestrutura não é só para a saída do produto, ela é para trazer também um insumo para essa produção. Isso vai beneficiar também a população local e vai desenvolver isso, né? Então, o Vale do Jequitinhonha, aquela região toda do norte de Minas, norte-nordeste de Minas, ela já tem há muito tempo a mineração. Muito do lítio que está sendo pesquisado hoje, a gente tem que lembrar que naquela região já se produzia muita coisa a partir de pegmatitos, muitas pedras coradas, né? E temos muitas pilhas de rejeitos lá que contêm spodumene, né? Que vão ser tratadas, com certeza uma hora vai se tratar isso. Então, são coisas que a gente tem que se desenvolver e aí aproveitar também essas outras oportunidades que existem lá, né? Para desenvolver a região, que também pode ter um turismo melhor do que tem hoje, né? Porque tem um artesanato fabuloso, né? Em termos de cerâmica, né? De estátuas, né? De esculturas, de cerâmica, que tem coisas muito interessantes para se ver na região. Então, essa é uma coisa que a gente espera que haja um planejamento integrado da região, com a mineração, é claro, colaborando, e a criação de um ambiente que permita a gente retomar o papel da indústria no Brasil. A gente assistiu uma redução, né? A indústria já representou mais de 30% do PIB, hoje a gente está em 15%. Né? E não é porque o agro cresceu, a indústria que decresceu. Né? Claro que o agro cresceu por todos os méritos deles, mas a indústria decresceu. No próprio agro tem muita coisa que a gente poderia fazer também de agregação de valor, né? Mas sem esse ambiente que venha a trazer condições para as indústrias se instalarem, energia, estradas, internet, né? Quando a gente fala de internet 5G, nem em Belo Horizonte tem direito, né? Não estou querendo que tenha em Araçuaí, mas nem em Belo Horizonte você tem 5G direito, né? Na minha casa eu tenho 2 internets, porque eu preciso de fazer reuniões, eu não confio em uma só. Então é um negócio complicado, né? Então a gente precisa disso. Obrigado. E nós estamos na capital, né? Obrigado, Júlio. Eu vou voltar aqui para o meu lado esquerdo. Tássia, você trouxe várias ideias, propostas aí na sua fala. Eu estive algumas semanas atrás no Piauí, em Teresina. A ministra Luciana estava lá presente num evento sobre energias renováveis. E lógico, esse tema dos minerais críticos apareceu novamente. Como é que vocês têm trabalhado essa relação, né, mais ampla da questão dos minerais críticos estratégicos com a cadeia, com outras cadeias, digamos assim, né? Essa da energia renovável, mas também aquelas talvez voltadas para os fertilizantes. Como é que isso é visto de uma forma, a cadeia toda é trabalhada pelo Ministério? Como é que vocês têm contribuído para essa melhor integração em se planejar, olhando por cadeias de valor, como a Silvia mencionou, a importância disso? Como a MCTI tem trabalhado isso, inclusive o hidrogênio verde também era um tema naquele evento. Se você pudesse nos dar uma palhinha, a gente não tem muito tempo, infelizmente, mas rapidamente. Bom, vou ser bem breve. Na realidade, assim, de uma felicidade que a gente tem lá no Ministério é que a coordenação que eu trabalho, ela é responsável por tecnologias setoriais, né? E então a gente trabalha com o setor mineral, com o setor de energias renováveis também. Então, toda a discussão em torno da transição energética, do hidrogênio verde, da energia eólica offshore, energia solar, ela também está dentro da coordenação da qual eu faço parte. E então a gente sempre busca integrar, né, as nossas ações da área de recursos minerais com a área de energia, e isso ao longo do tempo, né? Desde que eu estou lá no Ministério, a visão é essa. Então, a gente tem vários projetos, por exemplo, na área de recursos minerais que envolvem eficiência energética das cadeias produtivas, por exemplo, do gesso, né, de cerâmica vermelha. Então, a gente tem sempre essa visão de integração, produção de hidrogênio natural, armazenamento, né, em ambiente geológico de CO2, de captura de CO2. Então, a gente
a gente busca trabalhar com essa visão integrada, né, tanto da produção mineral quanto da geração de energia renovável. Não, excelente. Silvia, tem um tema que eu acho que não pode passar batido, a gente tem aqui alguns minutos para finalizar, mas eu sei que é um tema que o CETEM trabalha fortemente e que, no meu entendimento, é um tema, quando a gente fala da sustentabilidade em relação aos minerais críticos e estratégicos, na contribuição que eles vão dar ao mundo, na descarbonização e no combate às mudanças climáticas, tem um tema que deveria estar associado sempre a isso, que é a circularidade, a economia circular. Como é que no futuro próximo a gente vai ter que tratar da reutilização, do reaproveitamento desses recursos, porque senão a gente vai se livrar do combustível fóssil, mas pode vir a ter outros problemas pela frente. Então, eu sei que é um tema que está presente no estudo, que o CETEM tem trabalhado, você juntamente com a Lúcia tem trabalhado fortemente nisso. Como que a economia circular, a circularidade tem a sua importância nessa temática, inclusive é algo que está aqui presente na política também. O que você poderia nos dizer sobre isso, também de uma forma, dando só um aperitivo, aí, uma palhinha, antes da gente encerrar? Tá bom. Bom, o tema da circularidade ele é extremamente importante, né? No CETEM nós temos projetos, um projeto grande liderado pela Lúcia, que é voltado para a circularidade para resíduos eletroeletrônicos, que é uma grandíssima fonte de metais que são importantes para a transição energética. Então, é importante que eles retornem ao processo produtivo. Então, tem um projeto no CETEM financiado pelo MME e também outra parte financiada pelo MCTI, justamente para estudar essa questão da circularidade para os resíduos eletroeletrônicos. São milhões de toneladas produzidas anualmente, e quando a gente fala esse tema, todos nós vamos lembrar que temos um cabo, um celular velho, um computador jogado num canto da casa e estamos deixando de fazer essas matérias críticas circularem. Então, isso é extremamente importante. Mas é importante falar que circularidade não é apenas para resíduos eletroeletrônicos, a circularidade é para a água no processamento mineral, que é extremamente importante para que os processos ocorram. A circularidade ela é importante quando a gente fala dos resíduos da rocha ornamental sendo utilizados como remineralizadores de solo. Ou seja, esse tema ele é extremamente importante e cada vez mais os processos precisam ser desenvolvidos pensando que os rejeitos são oportunidades e não um problema. Tá? Então, essa pegada ela é muito encarada pelos pesquisadores do CETEM e nós temos áreas de pesquisa voltadas a isso. Então, podem contar com o CETEM em projetos de circularidade, que nós temos expertise para isso. Perfeito, Silvia, obrigado. Rodrigo, você queria reagir a algum dado, informação que o Júlio trouxe? Não, era só uma complementação nesses esforços da gente de promover a expansão dos minerais estratégicos, que a gente tem trabalhado muito forte também com o Ministério dos Transportes e com o DENIT, para priorizar as estradas que são fundamentais para os principais projetos de minerais estratégicos, com destaque para as estradas que servem lá ao Vale do Jequitinhonha, e o Ministério dos Transportes com o DENIT já assumiu o compromisso de recuperar aquelas estradas. E mais, a gente hoje tem muitos países interessados aqui em parcerias com o Brasil para desenvolver as fontes de minerais, e a gente tem explorado com eles a possibilidade também de cooperação na área de infraestrutura. Tá? Não, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas o tempo já está acabando. Melhor. Não, perfeito. São muitas caixas que a gente pode abrir com esse tema. Eu estou bastante satisfeito, porque eu acho que a gente passou por muitas coisas. Só para dar uma ideia para vocês, aqui na política, na proposta, a gente tem 8 eixos nesses fundamentos, né? A definição de minerais críticos e estratégicos, falamos disso. Os minerais críticos e estratégicos na transição ecológica brasileira, também abordamos rapidamente esse tema. Planejamento e segurança mineral, talvez aqui a gente pudesse ter aprofundado um pouco mais, mas mencionamos um pouco, é algo importante, é um eixo importantíssimo para a gente chegar ao nosso potencial. As fontes externas e a geopolítica mineral,
talvez isso um pouco menos, mas acho que o Rodrigo mencionou as relações com os países, né, e talvez também é um grande tema. Outros painéis aqui do evento trataram disso especificamente, a ministra Isabela Teixeira esteve aqui mais cedo falando disso. Indústria e cadeias de valor para o Brasil, também um eixo importante da política, da proposta de política que a gente mencionou. A circularidade e uso eficiente de recursos, que a gente falou brevemente, também um grande tema. Mineração, desenvolvimento e sociedade. O Júlio deu uma pincelada aqui nas questões de como essa agenda é tão estratégica para o desenvolvimento dos nossos territórios. E, por fim, um tema para deixar para um próximo debate, que é uma governança democrática para os minerais críticos e estratégicos. Esse é um grandíssimo tema. Eu convido a todas e todos a consultarem esse documento que traz propostas concretas, específicas, de como também pode haver mais participação da sociedade e do setor privado nessa discussão. É uma escolha de sociedade, mais do que uma escolha de governo ou somente do Estado. Então, queria agradecer a vocês, todos, todas, por esse debate. Foi um tempo curto, mas a gente conseguiu dar um panorama geral e espero interessar as pessoas em consultar esses documentos. Muito obrigado e obrigado a vocês que acompanharam esse debate.